Dilema no Flamengo. BAP define estratégia para diminuir prejuízo. E dia D na Libertadores? Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo, nos ajude a bater a meta de 100 likes, então curte, compartilha e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Já vou começar falando sobre essa partida decisiva. Hoje tem Mengão na Libertadores contra a LDU. A bola rola às 21h30 no Maracanã. Esse jogo que para o Flamengo só a vitória interessa. O técnico Felipe Luiz, os jogadores já estão com a calculadora na mão para poder saber o que precisa ser feito para não se complicar ainda mais na competição. E o cálculo ele é basicamente esse: o Flamengo precisa vencer o jogo, é o único resultado que interessa, e acima de tudo, fazer saldo de gol. Ou seja, se o Flamengo ganhar de um gol de diferença, 1-0, 2-1, 3-2, um gol de diferença, empata no número de pontos com a equipe da LDU, mas não entra na zona de classificação porque vai ter menos saldo, que é o segundo critério de desempate. Se o Flamengo vencer por 2 ou mais gols de diferença, ou seja, 2-0, 3-1, 4-1, enfim, 2 ou mais gols de diferença, chega a 8 pontos e supera a LDU no saldo de gols, ficando então na segunda colocação do grupo. Por isso é tão importante, além de vencer, fazer os gols. Num outro cenário, em que o Flamengo empate o jogo, aí a situação ela é diferente. Se o Flamengo empatar, não vai mais depender só de si para a classificação. Vai ter que contar com o resultado adverso da LDU contra a equipe do Central Córdoba na última rodada e também vai precisar vencer o Táchira na última rodada. Eu não acredito que isso aconteceria, porque se o Flamengo empata com a LDU hoje, a tendência é que na última rodada, com a LDU e Central Córdoba se classificando, eles joguem um jogo de compadres, um jogo de amigos, porque é muito mais benefício para as duas equipes, os dois passarem de fase e deixar o Flamengo para trás. Então, não dá para vacilar. E se o Flamengo não vencer o jogo nem empatar, caso perder, aí já era. Aí tá fora da Libertadores e vai disputar a Sul-Americana. Seria o pior dos cenários para a equipe rubro-negra. Então, é vencer ou vencer. É vencer e vencer bem. Ontem aconteceu o jogo do Botafogo, que está numa situação bem parecida com a do Flamengo. Botafogo com muita dificuldade conseguiu chegar até esse momento precisando apenas do seu desempenho dentro de campo. Né? No jogo de ontem venceu por 3-2, teve ali um pênalti para o Estudiantes, que na minha opinião nem foi, mas o Botafogo chegou a abrir 2-0, depois acabou acontecendo um empate e no final, com um golaço, diga-se de passagem, do Arthur, a equipe somou os 3 pontos e agora ainda continua dependendo só de si para se classificar na última rodada. Então é mais ou menos o mesmo cenário que o Flamengo tem. É importante para o Flamengo vencer, não dá para vacilar, não dá para ficar desatento. E o técnico da LDU jogou a responsabilidade toda para o Flamengo. Ó, a responsabilidade é deles, eles precisam do resultado. Na coletiva de imprensa o técnico falou literalmente isso, que a responsabilidade ela é do Flamengo. É o Flamengo quem precisa do resultado. Inclusive, deixou claro que vai tentar se aproveitar, né, dessa situação. Por quê? O Flamengo precisando correr atrás do resultado, a tendência ela é a seguinte: o Flamengo vai buscar o resultado, buscar o resultado, buscar o resultado. Se em algum momento esse resultado não vir, começa a aumentar, né, ali a tensão e começa a ficar mais ansioso os jogadores dentro de campo. E a ideia da LDU ela é essa. A LDU quer fazer com que o Flamengo tenha dificuldade de abrir o placar. Para eles o empate é ideal, é interessante, e tentar usar dessa talvez fragilidade, um momento de fragilidade quando a equipe tiver com uma ansiedade maior para fazer o gol, para fazer um grande resultado no Maracanã. Essa estratégia já definida, já alinhada, mas jogando toda a responsabilidade então para o Flamengo. E o Flamengo é o seguinte: tem 3 desfalques para esse jogo: Alan, Eric Pulgar e Gonzalo Plata. Inclusive, o Gonzalo Plata, a tendência é que só volte para o Super Mundial de Clubes. Ontem o GE trouxe essa informação de que o jogador ainda está fazendo tratamento, o Flamengo tem uma cautela e, diante do cenário atual, a expectativa é que ele só volte a ficar à disposição no Super Mundial, que acontece no mês que vem. Entre agora, né, esse jogo contra a LDU e o Super Mundial de Clubes, tem mais 6 jogos e a expectativa
é que o trabalho continue sendo feito de forma bem específica e muito paciente com o Gonzalo Plata, para não acabar comprometendo e o jogador ficando aí numa situação mais difícil. Ele tem um edema ósseo, está sendo tratado e deve voltar a ser relacionado só para o Mundial de Clubes. O caso do Alan e do Eric Pulgar, os dois estão fora desse jogo, mas há uma expectativa de que para a próxima partida da Libertadores eles já estejam à disposição. A provável escalação do Flamengo tem Rossi no gol, Wesley retornando à equipe titular e a linha defensiva com Léo Ortiz, Léo Pereira ou o Danilo. No outro lado, no lado esquerdo, o Alexandre. No meio-campo, Everton Araújo deve assumir o lugar do Eric Pulgar, ou o Léo Ortiz jogar no meio ali como volante, como já atuou no Flamengo, e a dupla de zaga ser Léo Pereira e Danilo. Depois, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Michael ou Juninho, Bruno Henrique ou Pedro. A tendência é que o Pedro comece esse jogo no banco de reservas, continue no banco de reservas, inclusive a preparação física do Flamengo falou sobre a situação do Pedro, que ele está recuperado, mas está sendo feito um trabalho muito cauteloso com o jogador, então há muitas chances dele começar esse jogo no banco de reservas e o Bruno Henrique como titular. Vamos ver o que vai ser, se o Filipe Luís vai surpreender todo mundo e vai mudar toda essa ideia, mas o dilema que vive o Filipe Luís é para substituir o Eric Pulgar. É um dilema que tem aí no Flamengo, porque o Eric Pulgar é peça-chave desse meio-campo do Flamengo, é peça fundamental no esquema de jogo do técnico Filipe Luís, então é um dilema que ele precisa resolver. Se vai usar o Everton Araújo, ele que inclusive foi titular contra a LDU no jogo da ida, ou se ele vai colocar o Léo Ortiz no meio-campo e mudar a dupla de zaga. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês fariam? Usariam o Everton Araújo ou adiantaria para a linha de meio-campo o Léo Ortiz? Deixa aqui a sua opinião, lembrando, a sua opinião ela é muito importante para nós. E ainda há uma terceira via, que é o Flamengo jogar com uma linha de 3 zagueiros. Também é uma alternativa, diminui um volante, coloca 3 zagueiros e lança os pontas e os alas para frente. É uma alternativa também, mas esse dilema do meio-campo a ser resolvido, deixa aqui a sua opinião. Everton Araújo ou o Léo Ortiz improvisado? Eu quero saber o que vocês acham, que seria o melhor para o Flamengo neste momento. Mudando de assunto, vou falar sobre uma estratégia definida pelo presidente BAP para ajudar o Flamengo em relação a alguns prejuízos que a equipe pode ter no Super Mundial de Clubes. Que situação é essa? O presidente Luiz BAP, ele fez uma reunião ontem com o Conselho Deliberativo, inclusive nessa reunião aprovou os modelos das próximas camisas do Flamengo, 1, 2 e 3, e nesta mesma reunião ele revelou que será necessário a convocação de outra reunião na próxima semana para definir uma situação, pedir a autorização da criação de uma empresa nos Estados Unidos com duração temporária. E para que seria essa empresa? Com que finalidade? A decisão tem relação com a disputa do Mundial de Clubes que acontece a partir do mês de junho. A situação ela vai por esse caminho. Tem uma taxação de imposto do atual governo dos Estados Unidos que faz com que as equipes, os clubes, possam pagar até 46% de imposto com as premiações conquistadas. E caso o Flamengo abrisse uma empresa nos Estados Unidos, esse valor diminuiria para 21% de taxação de imposto. Então, de acordo com o BAP, a FIFA ela vai adiantar o primeiro pagamento para o dia 29 de maio e por isso o Flamengo tenta se adiantar, ele tenta reduzir o prejuízo que o Flamengo pode ter por essas novas regras do atual governo dos Estados Unidos e vai fazer então uma reunião na próxima semana para aprovar a criação dessa empresa temporária nos Estados Unidos para diminuir o imposto, a taxa que vai pagar de imposto na premiação do Super Mundial de Clubes e, por consequência, ter um lucro financeiro, porque aí você diminui o valor do imposto e consegue ter um valor maior de premiação. Essa é a estratégia definida, ainda a ser votada na próxima semana, mas foi o que trouxe o presidente do Flamengo para a reunião que aconteceu ontem na Gávea com o Conselho Deliberativo. Como eu estava dizendo, hoje tem Mengão, hoje tem
Jogo importante, Libertadores, só a vitória interessa e eu conto com vocês aqui no BTB Esportes para acompanhar tudo, para acompanhar a transmissão aqui junto com a gente, ficar por dentro de tudo. Por isso, curte esse vídeo. Quando você curte, você dá um recado para o YouTube de que esse conteúdo ele é relevante, ele é interessante e aí ele encaminha para mais pessoas. Também compartilha com todos os seus amigos, você nos ajuda muito. E não esquece, se inscreve aqui no canal se você já for inscrito, acione o sino das notificações. Hoje, dia D para o Flamengo na Libertadores, é o dia de definição. É hoje que vai saber se vai ou não continuar na Libertadores e por isso eu conto com vocês aqui no BTB Esportes. Muito obrigado por tudo, pessoal. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.